Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vou falar aqui a respeito de uma situação que me incomoda bastante. Vou fazer um vídeo aqui na contramão, de tudo que vai acontecer depois da excelente entrevista do Pedrinho, Eu tenho certeza que a grande maioria dos canais que falam do Vasco vão estar comentando a respeito dessa entrevista, Gostei muito da entrevista do Pedrinho, foi muito esclarecedora em muitos aspectos, mas vou estar trazendo aqui uma opinião a respeito da amizade. Mas antes da gente estar falando aqui desse assunto que me incomoda bastante, e creio que você que vai estar assistindo esse vídeo também vai se incomodar aí, é um pouco polêmico. Peço a você que está chegando agora aí no nosso canal que me ajude a chegar numa meta de até o final do ano aí conquistar 3.000 inscritos, para poder ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui. Deixe o seu comentário a respeito aí dessa situação, se vocês assistiram aí a coletiva do Pedrinho, e também deixar um like que é importante para divulgar aqui o meu canal. Valeu? Tamo junto. Solta a vinheta aí. Esse vídeo, cara, eu já estava querendo fazer ele desde ontem, quando eu fiquei incomodado com o Edmundo, falando a respeito de algumas notícias, comentando ali no seu canal, perguntas, respondendo, melhor dizendo, respondendo ali algumas perguntas dos seus inscritos, que me incomodou bastante. E hoje de manhã eu estava meio assoberbado, não deu para mim gravar o vídeo antes da entrevista coletiva, e quando chegou a coletiva, assisti até o final, e uma palavra que o Pedrinho me falou, que me encorajou a vir aqui fazer esse vídeo, foi quando ele disse que negócio era amizade, é amizade, e negócio é negócio. Então, e ele disse que para ele a amizade vem sempre em primeiro lugar. Isso me deu ali um toque dizendo que era para mim fazer o vídeo, que eu estava meio receoso de fazer esse vídeo, mas vou estar aqui falando a respeito aí dessa amizade entre Edmundo e Pedrinho, que na minha opinião ela não é recíproca. Por que eu falo isso? Porque toda vez que você vê o Pedrinho declarando ali a amizade ao Felipe, falando que o Felipe é irmão dele, falando que o Edmundo é um grande amigo dele, você vê que a honestidade, a verdade no olhar do Pedrinho, que ele é um cara que ele ama o Edmundo, e isso porque o Edmundo foi em 97 aí o principal jogador daquele time campeão do Campeonato Brasileiro. O Pedrinho estava surgindo ali, então é como se fosse um fã falando de um ídolo. Então eu acho aí que o Edmundo ele acaba usufruindo dessa questão, de ter sido ali um líder técnico daquele time, Haviam ali outros jogadores importantes, mas ele naquele ano, não tem como negar, ele foi um cara ali que, na minha opinião, foi o melhor jogador do mundo, mas ele depois disso deixou muito a desejar, mostrou o peru para a torcida do Vasco. Quando a gente precisou dele no Mundial de Clubes, lá o momento mais importante do nosso time, ele chutou a bola para fora. Em 98 ele saiu do Vasco, deixando o Vasco sem um líder dentro de campo, para disputar ali a Libertadores das Américas. Ele que era um cara importantíssimo, poderia ter ficado um pouco mais, disputado a Libertadores pelo Vasco, ser campeão, aí a idolatria dele cresceria muito mais. Eu sei que ele é ídolo de muitos torcedores do Vasco, mas na minha opinião o Edmundo peca bastante no que diz respeito ao Vasco da Gama, e eu analisei essa questão. Eu acho que ele abusa da ingenuidade do Pedrinho, do amor que o Pedrinho tem, porque eu acho que a amizade, a gente tem que proteger os nossos amigos, não acobertar. No caso, ele tem todo o direito de falar do Pedrinho, mas ele não pode acobertar algum erro do Pedrinho. Aí não, aí eu concordo que ele possa vir a público falar, externar a sua opinião, dizer que o Pedrinho está errado, mas ele não pode desproteger um amigo. Eu estou dizendo desproteger no sentido de o Pedrinho vem atravessando aí essa questão da justiça, brigando com a 77 Partner. A gente sabe que se não fosse o Pedrinho se meter nessa questão, o Vasco estaria aí com certeza na zona do rebaixamento.
preste a ser rebaixado mais uma vez para a segunda divisão. Ele e a sua equipe ali entraram com vontade, com determinação, conseguiram dar um rumo ao Vasco. Hoje na entrevista ele demonstrou isso, falando ali o que aconteceu, o que está por vir, como ele vai fazer a reestruturação. Realmente ele vai reestruturar o clube. Aí você vai falar, mas aí falar até papagaio fala, mas tudo bem, a gente tem que dar um voto de confiança a um cara que vem fazendo um bom trabalho. Falou a respeito aí da questão dos jogadores que ele trouxe no meio do ano, falando as questões dos zagueiros que não quiseram vir para o Vasco. Ele deu um apanhado total e ontem o Edmundo veio falar a respeito dessa situação, expondo o Pedrinho ao ridículo. Quando o Pedrinho, na ocasião da contratação do Felipe Coutinho, ele disse que o Souza e o Alex Teixeira não eram exigências do Felipe Coutinho, mesmo que fosse exigência do Felipe Coutinho, ele não deveria estar falando isso para poder estar botando uma pressão em cima do Felipe Coutinho, em cima dos outros jogadores. Ele quis resguardar os atletas e o Edmundo veio falando que foi exatamente ali o Pedrinho estaria mentindo, que houve ali a exigência e ele foi contra a contratação desses jogadores. Falou a respeito também da situação do Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco, que é responsável pelas contratações, né? E ele disse que de repente o Marcelo Santana não tinha culpa desses jogadores que chegaram no meio do ano, insinuando que o Pedrinho está se metendo no trabalho do cara, entendeu? Mesmo se não foi aí a intenção do Edmundo falar isso, ele deu a entender que foi isso. Na questão aí do Grego, ele falou afirmando que o Grego iria vir para o Rio, ou então marcar um encontro com a diretoria do Vasco em outro lugar, para poder estar ali fazendo um alinhamento para vender o Vasco, uma pressão desnecessária. O Pedrinho já falou hoje que isso é desnecessário, não citou o Edmundo como amigo, ele protegeu o Edmundo, não falou do Edmundo, que o Edmundo fez isso com ele, falou de outras pessoas, mas protegeu o Edmundo, coisa que o Edmundo deveria ter protegido, mesmo se ele soubesse de alguma informação privilegiada, por ele estar participando ali, ele não deveria falar isso, nunca deveria falar que o Pedrinho mentiu, nunca deveria falar que o Pedrinho poderia estar ali sendo intervindo ali no trabalho do Marcelo Santana, não poderia ter falado a respeito dessa situação, colocando uma pressão desnecessária em cima do Pedrinho, que o Pedrinho hoje teve que explicar o que está acontecendo e mesmo assim ainda tentou proteger o Edmundo. Então eu acho que essa situação aí do Edmundo a respeito do Pedrinho é complicado. Ele que criou aí o grupo Sempre Vasco, né? Infelizmente aí um grupo que parece que não tinha um cara, né, para poder vencer as eleições do Vasco. Lançaram o Júlio Brandt ali, houve aquela questão do Campelo, né? Quando eles venceram a eleição e no final ali ainda teve aquela questão da Lagoa, onde o Campelo foi eleito, né, pelo voto ali da maioria dos beneméritos. Então foi a única vez que eles conseguiram chegar perto da vitória e infelizmente aí parece que o Edmundo pensou que com o carisma do Pedrinho, com a humildade, com o nome, com o status que o Pedrinho estava tendo aí na mídia, sendo considerado ali um dos melhores comentaristas do Brasil por 2 ou 3 vezes. Então ele achou ali, ele e alguns pares da Sempre Vasco, que poderiam estar botando o Pedrinho como testa de ferro e quem sabe estar manipulando o nosso presidente. E o Pedrinho aí demonstrou que veio com a faca nos dentes para poder reestruturar o Vasco, para poder salvar o Vasco dessas mazelas aí desses políticos que infelizmente assolam aí há vários anos o Vasco. Como o Edmundo é um cara que quer sempre ser ali o protagonista de tudo, parece que ele está aí milindrado aí com o sucesso do Pedrinho e até ficar aí minando a imagem do nosso presidente a todo momento. Eu acho triste uma coisa dessa. Já falou aí do Mina, quando não existia nada sobre o zagueiro Mina, ele e o Euriquinho falaram a respeito do jogador, que estava havendo negociações.
Então, agora falando a respeito aí do Grego, tumultuando o ambiente, a gente sabe que é difícil, o Vasco tem que estar ali se reestruturando para poder ser vendido da melhor forma, tem que estar ali alinhando ali, sendo parceiro que se importe com o futebol do clube, com o social do clube, trazendo aí a história do Vasco sempre em primeiro lugar, fazendo com que o Vasco volte, principalmente, né, esportivamente, a figurar na primeira prateleira do Campeonato Brasileiro. E o Edmundo, que é um cara que se diz ser amigo do Pedrinho, diz ser um cara ali que ama o Vasco e é o ídolo da grande maioria da torcida aí, na minha humilde opinião. Ele não é meu ídolo, não é meu ídolo. Um cara que mostra o peru para a torcida do Vasco e fala que a torcida do Palmeiras é melhor do que a do Vasco, esse não pode ser meu ídolo, nunca será o meu ídolo. Infelizmente aí você vê um cara fazendo uma sacanagem dessa aí com um cara que está aí demonstrando toda a boa vontade, se dedicando, largou um emprego que devia ser muito bem remunerado, um emprego estável, um cara que bem sucedido no que estava fazendo para tentar ajudar o Vasco e ter aí um inimigo íntimo para poder puxar ali uma âncora. Na minha opinião, o Edmundo está sendo uma âncora para o Pedrinho. Essa é a minha opinião. Eu sei que o vídeo ficou meio esquisito, falar do ídolo, né, da torcida do Vasco, mas me incomoda bastante essa amizade e esse amor que o Pedrinho tem pelo Edmundo, que na minha opinião não é retribuído da mesma altura. Pode até ser um colega pro Edmundo, o nosso Pedrinho aí, que com certeza vai dar jeito aí nessa questão aí da SAF, vai estar aí com certeza trazendo aí bons frutos pro Vasco nos próximos anos. Valeu? Curta, comente, compartilhe e me ajude a crescer no canal aqui no YouTube, que é importante pro meu trabalho. Tamo junto, saudações vascaína. Fui!